Acidente de punção, quais são? Só hematoma? Quais são os acidentes de punção? A gente acabou de falando de... A gente falou de pneumotórax já? Né? Que é um bom acidente. Né? Se for o acesso... Eu acho legal falar em relação a pneumotórax o seguinte: existe uma lenda, um métier, um blá blá blá, né? Uma boquinha miúda que acha que acesso jugular não faz pneumotórax. Para infelicidade de vocês, eu digo que faz sim, beleza? Faz sim, não duvide de nada. E na literatura tem escrito, né? A pneumotórax por acesso, na tentativa de um acesso jugular. Femoral ainda não tem, então você pode ainda fazer seu nome na medicina aí mundial, mas jugular já tem, então não se gabe se você fizer um pneumotórax no acesso jugular. Então, se for um acesso ali jugular ou de subclave, você pode fazer pneumotórax, beleza? Principalmente subclave, né, anatomicamente falando. Você pode fazer uma punção inadvertida da artéria, né? E aí, fazendo uma extrapolação aqui, se você punciona a artéria do paciente aqui na região do pescoço, por exemplo, na região cervical, você pode, esta punção inadvertida da artéria pode virar um hematoma volumoso e fazer compressão de via aérea do paciente. Eu já vi acontecer isso, já aconteceu isso comigo. Esse foi da endarterectomia, foi a endarterectomia que a gente fez, de carótida. Mas teve um na minha residência... no R1 foi parecido também, mas não teve que operar, não. Na minha residência de geral, tinha uma paciente oncológica e tal, e estava no pronto-socorro, na emergência. Eu não lembro exatamente por quê, mas eu lembro que chegou, pediu o exame dela, levaram para a emergência, e eu estava lá no pronto-socorro também, mas ela estava com o pessoal da clínica médica, eles foram fazer o acesso, e teve uma punção de carótida. Aí eu olhei e falei, não, tranquilo, comprime, tal, comprimiu, e depois puncionou jugular, beleza, deu certo. Aí, tranquilo, fomos lá fazer outras coisas, e aí quando a residente de clínica me ligou e falou, olha só, o paciente está fazendo um hematoma de cervical, que é importante. E aí, quando a gente foi checar no sistema, por isso que eu falo da importância dos exames laboratoriais, se você puder checar antes, a paciente estava com uma plaquetopenia de 30 mil. Ela estava com 30 mil plaquetas, ou seja, foi comprimido provavelmente por pouco tempo, ali a região cervical, puncionou a artéria, não tem problema, comprime. Se for carótida e se for femoral, você vai conseguir comprimir. Não é para comprimir 30 segundos. Lembra que eu não sou ator, eu não sou atriz, você não vai comprimir por 30 segundos, sem preguiça. Tem que comprimir por 5 minutos, beleza? Tem que comprimir por 5 minutos. E aí essa paciente com plaquetopenia, cara, fez um hematoma de região cervical, fez compressão de via aérea e precisou ser entubada às pressas. Eu lembro que várias pessoas tentaram entubar a paciente e não conseguiram. Eu estava no final do R1, e aí eu falei, nossa, eu vou ter que fazer uma crico aqui, velho, que loucura. E aí pedi material, bandeja, já estava tudo, comecei a pintar o pescoço da paciente, mandei subir. Você chega e você precisa de... olha só isso, né? Você está na residência de cirurgia geral, você é R1, você precisa de um R2, você pede, vem, fulano, vem aqui me ajudar. Não aparece ninguém, né? O cara demora 1 hora para te ajudar. R2 é filha da puta. Agora, esse dia, eu falei, liga para o centro cirúrgico e fala que tem um paciente grave aqui que vai precisar de fazer uma crico de urgência. Apareceu, assim, todos os R2 do serviço em 30 segundos. Brotaram lá, apareceu até staff esse dia lá. Beleza? E aí, no final das contas, né, meu trovão foi... Alguém roubou meu trovão lá porque conseguiram entubar a paciente e não rolou esta crico. Conseguiram entubar, mas a paciente, cara, começou a ficar... uma situação legal aí, rebaixamento. Que você está falando, que tem até uma perguntinha rolando no chat aqui sobre plaquetopenia ou paciente anticoagulado, né? Se torna uma contraindicação. E uma coisa que eu até falo na minha aula de punção, eu falo isso na minha aula de punção, que as contraindicações são sempre relativas, né, do ponto de vista de um acesso profundo. Você vai sempre relativizar e ter bom senso para decidir se é um paciente que pode ser, vamos dizer, postergar aquela punção ou você precisa realizar ela de urgência mesmo, né? Então, muitas das vezes que você indicar um acesso profundo, talvez você não tenha ainda laboratório. Se você tiver, checa, legal. Com certeza, checa.
não se por causa de uma se puder esperar, por causa de uma alteração pontual, você talvez não se sinta confortável em fazer, você pode pedir um colega, pedir um parecer da cirurgia, por exemplo. Isso pode te dar um conforto maior, né? Paciente com 20 mil plaquetas, você não vai funcionar, né? Você não vai funcionar esse paciente. Uma punção, por exemplo, feita por um vascular guiada por um ultrassom, pode auxiliar. Então, assim, não é para você também suspender agora todos os acessos para checar INR plaqueta, porque você não vai conseguir fazer isso sempre. Mas tenha bom senso, alguns pacientes, imagina aí um hepatopata grave, né, que provavelmente tem um distúrbio plaquetário e tem um distúrbio de coagulação. Talvez nesse cara vale muito a pena você checar. Igual paracentese, a gente tem o hábito de checar, porque o paciente paracentese é um paciente hepatopata. É isso aí. Né, um jovem com uma sepse de foco pulmonar, por que ele teria uma plaquetopenia? Imagina uma mulher, por exemplo, uma mulher de 30 anos, por que ela teria uma alteração de coagulação se ela menstrua todo mês, por exemplo? Então tá aí, umas coisas de você vai criando bom senso, né? É isso aí. Na minha residência de geral, aí tinha uma enfermaria de oncologia e todos os pacientes faziam quimioterapia com acesso venoso central. Todos os pacientes faziam quimio com acesso venoso central e os residentes da cirurgia geral que faziam esse acesso. Aí, normalmente, era de 5 a 10 acessos todo domingo. O que a gente fazia? Quando chegava o paciente, ele chegava de manhã, o residente de oncologia, ele pedia os exames todos, né? Hemograma, TAP, plaqueta, e aí, quando ficava pronto o exame, aí a gente fazia os acessos à tarde. Normalmente era o R1 que fazia os acessos à tarde. Então, mas eram situações onde o paciente ele não tem urgência, né, de conseguir o acesso, então dá para esperar. Beleza? Então, sempre levar isso em consideração.